Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil! Estou de volta, pessoal, e olha, já estava saudoso de todos vocês. Eu fiquei aí algumas semanas afastado dessas lives aqui do YouTube do Que, especialmente aí após a semana da prova da Polícia Civil, muito intensa, né? Prova muito interessante, prova repleta aí de pontos que a gente precisa refletir, desde a prova para delegado de polícia, passando pela prova de investigador, escrivão, mas muito feliz também porque muita gente foi muito bem, conseguiu superar a primeira etapa, apesar de todas as dificuldades. E passado esse tempo, doutores, cá estamos ao trivial, né? Voltando ao comum, voltando a esses encontros que para mim são sempre muito especiais. Doutores, é sempre muito legal estar aqui com vocês no YouTube do Que. E como eu sempre digo, né? Se você gostar dessa aula, se você já tem essa afinidade com o professor, já confia no conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui, em todas as informações que a gente vai dividir, nesse estudo compartilhado que a gente vai desenvolver, já deixa o seu like, deixe o seu comentário. O comentário de vocês sempre nos servem de norte. Então deixe o seu comentário, indique essa live para outros amigos, porque é muito importante este feedback, tá? Para quem não me conhece, doutores, meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, autor de diversos livros jurídicos e professor de legislação criminal aqui do Que Concurso. Na verdade, aqui nessas lives a gente acaba falando de toda a parte criminal, um pouco de processo, um pouco de direito penal e muito de legislação penal especial. E hoje, doutores, eu separei para vocês aqui, vai ser a última live, vai ser minha última live do ano, tá? Eu tô com um probleminha na minha garganta, então preciso dar uma descansada. Aproveitei esse fim de ano aí, com o fim dos meus principais compromissos acadêmicos. Então vou pegar esse finalzinho de ano para fazer um tratamento, para poder voltar zerado e tinindo em 2024, se Deus quiser, doutores, ao lado de vocês, ajudando vocês a se aproximarem cada vez mais do seu sonho, que é a aprovação no concurso, que é a aprovação no seu cargo, no cargo que você deseja. Aqui no Que vocês bem sabem, a gente tem muito conteúdo gratuito, são muitas aulas com grandes profissionais, aulas atualizadas, né? Por mais que seja difícil a gente acompanhar essa atualização no direito, tudo muda o tempo todo, mas, óbvio, é só você dar uma olhadinha em quando essa live foi realizada, e a gente tem que tentar acompanhar com as inovações constantes promovidas, seja pelo nosso poder legislativo, com mudanças legais, seja com a jurisprudência. E o que eu resolvi fazer hoje aqui com vocês, doutores? Eu resolvi trabalhar com vocês para fechar o ano, tá? Hoje o nosso foco vai ser em legislação penal especial e eu quero trabalhar com vocês uma retrospectiva. Então a gente vai fazer aqui uma retrospectiva das principais novidades no âmbito de legislações penais especiais neste ano de 2023. Então eu vou trabalhar com vocês tanto pontos ligados à jurisprudência, então mudanças, novidades na jurisprudência sobre leis penais especiais, mas também, como não poderia deixar de ser, até mais importante, algumas mudanças promovidas na lei, tá? Então, algumas inovações legislativas que repercutiram na nossa disciplina Legislação Penal Especial neste ano de 2023 e tivemos algumas mudanças bem sensíveis, né? Estatuto do Desarmamento, Lei de Racismo, a Lei Maria da Penha, que é de longe das leis penais especiais,
é de longe a lei que mais vem sofrendo com constantes inovações legislativas. Então, para mantê-los atualizados, doutores, e já preparados para o ano que se aproxima, afinal de contas, em dezembro a gente já não deve ter mais concurso, né? Salvo engano, se eu estiver perdendo alguma coisa, mas acredito que em dezembro a gente já não tenha nenhum concurso muito grande, né? Posso estar equivocado, não acompanho todos, mas se é que vai ter algum, deve ser pouca coisa, ou com certeza é pouca coisa, mas janeiro a gente já começa com tudo, né? A gente sabe que tem prova para Polícia Civil de Santa Catarina e na sequência outros concursos virão, notadamente na área policial, que nunca para, tá? Então já vamos começar 2024 absolutamente atualizado em legislação penal especial. Como eu sempre digo, doutores, eu não consigo acompanhar o comentário de vocês, eu leio alguma coisa, eu me perco por aqui, razão pela qual eu acabo até evitando de ver esses comentários. Se porventura você tiver alguma dúvida, qualquer observação, você pode deixar aqui nos comentários dessa nossa live aqui, que vai ficar salva no YouTube do que, ou eventualmente você pode também falar comigo por meio das minhas redes sociais, tá? Especialmente pelo meu Instagram, @fsanini, Sierra Alpha, November India, vai ser sempre um prazer ter contato com vocês. Se identifiquem como alunos do que, falem, digam que vocês assistiram a minha live aqui pelo YouTube do que, e eu terei enorme prazer em atendê-los, tá bom? Então vamos lá, doutores. Eu fiz um roteirinho aqui dos pontos que eu entendo. É óbvio que a gente não vai conseguir exaurir todas as mudanças importantes na nossa disciplina neste ano de 2023, mas acredito que as mais relevantes a gente vai conseguir trabalhar. E eu vou iniciar esse nosso estudo falando sobre o Estatuto do Desarmamento, doutores. Eita, essa lei sofre, né? E o professor sofre também, e o aluno, obviamente, que também sofre. Por quê? Doutores, o Estatuto do Desarmamento, ele surge com a expectativa de promover segurança pública. Eu sempre digo isso. Se o mecanismo escolhido é bom ou ruim, se a ideia do legislador é boa ou ruim, são outros 500. Mas o espírito da lei foi esse, tá? Promover segurança pública, como, Sanini? Por meio de um rigoroso controle sobre a circulação de armas de fogo, acessório e munição em todo o território nacional. É por isso que o Estatuto do Desarmamento ele criminaliza condutas que de alguma forma impactam nesse objetivo do Estado de ter um controle sobre armas de fogo, acessório e munição. Então é evidente, se uma pessoa tem a posse de uma arma de fogo sem que o Estado saiba disso, sem que essa arma esteja registrada, é evidente que essa conduta ela atinge o interesse do Estado no controle sobre as armas de fogo. Se uma pessoa porta ilegalmente uma arma de fogo, a mesma coisa, tá, doutores? Então percebam que o Estatuto do Desarmamento, ele criminaliza determinadas condutas para, primeiro, conseguir promover um controle sobre a circulação de armas de fogo, acessório e munição, e ao mesmo tempo com o objetivo de evitar a prática de outros crimes, porque o que eu quero é promover é segurança pública. Então eu criminalizo, por exemplo, o porte ilegal para criar um obstáculo, uma dificuldade para aquele que sai às ruas para praticar um roubo. Muitas vezes ele não consegue dar início à execução do roubo porque é surpreendido portando ilegalmente uma arma de fogo. E aí ele responde pelo porte ilegal e não consegue executar o crime de roubo, tá? Mas isso não é importante para o que eu quero falar, doutores. É imprescindível que vocês compreendam que os tipos penais do Estatuto do Desarmamento, eles adotam a sistemática de normas penais em branco. O que é isso, Sanini? A norma penal em branco é aquela que precisa de um complemento para ser aplicada. E o complemento para a norma penal, para o tipo penal incriminador, ele pode estar em outra lei ou até na mesma lei do tipo penal incriminador, mas esse complemento também pode estar em um ato infralegal, ou seja, um ato distinto da lei
em sentido formal. E é isso que ocorre com o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, desde a sua gênese, ele sempre foi complementado por decretos regulamentares. Por isso que nós falamos que o Estatuto do Desarmamento adota a sistemática de normas penais em branco e normas penais em branco de natureza heterogênea, porque os tipos penais são complementados por um ato infralegal, que são os decretos. São os decretos, doutores, que vão nos dizer e explicar os objetos materiais do crime. Porque, em regra, os tipos penais do Estatuto, eles recaem sobre 3 objetos materiais. Objeto material sempre a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta punida. Quais são esses objetos materiais, Sanini? Arma de fogo, acessório e munição. Os decretos regulamentares, eles vão nos dizer o que é uma arma de fogo, o que é um acessório, o que é uma munição. E, doutores, a depender da qualidade desses objetos, nós vamos ter um crime específico. Porque lá no artigo 12, nós temos a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Já no artigo 14, nós temos o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A gente vai para o artigo 16 e lá no 16 a gente já tem porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. E, finalmente, no artigo 16, parágrafo 2º, nós temos posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. E aí eu pergunto, o que é uma arma de fogo de uso proibido? O que é uma arma de fogo de uso restrito? O que é uma arma de fogo de uso permitido? São os decretos e portarias que nos explicam o significado de cada objeto. E a partir do momento, doutores, que eu classifico uma arma de fogo como determinado tipo, essa classificação repercute diretamente no tipo penal incriminador. Então, para a gente ilustrar de maneira bem mais palpável para vocês, uma pistola .380 sempre foi classificada como arma de fogo de uso permitido. A sua posse ilegal vai dar ensejo ao crime do artigo 12. O porte ilegal vai dar ensejo ao crime do artigo 14. Já uma pistola .40, ou, para ser mais aberto, uma pistola 9mm, mais famosa, mais conhecida. A pistola 9mm, na gênese do Estatuto do Desarmamento, ela foi classificada como arma de fogo de uso restrito. Estava restrito às forças de segurança. Com a ascensão do governo Bolsonaro, que tinha uma política muito mais armamentista, o que aconteceu? A pistola 9mm, assim como a pistola .40, a pistola .45, que eram de uso restrito, foram reclassificadas para armas de fogo de uso permitido. Então, a partir de 2019, o sujeito que era surpreendido na posse de uma pistola 9mm, por exemplo, ele respondia pelo crime do artigo 12, punido de forma muito mais branda. Antes de 2019, se ele fosse surpreendido na posse da mesma arma, ele responderia pelo crime do artigo 16, punido de forma muito mais rigorosa. Um é punido com detenção, o outro é punido com reclusão. Então, doutores, percebam a influência das classificações das armas de fogo, acessório e munição. Elas repercutem diretamente no tipo penal incriminador. O tempo passou, o presidente Bolsonaro encerra o seu primeiro mandato e aí o presidente Lula é eleito com uma política totalmente distinta em relação às armas de fogo. E aí, logo no início do seu mandato, o que o presidente faz? Ele publica o decreto 11.615 de 2013. Esse decreto, doutores, ele reclassifica as armas de fogo. E aí, a pistola 9mm, que era
de uso permitido, com os decretos do presidente Bolsonaro, ela volta a ser uma arma de fogo de uso restrito. Nossa, Sanine, que confusão, me perdi. Como é que é essa retrospectiva, então? Como é que é essa evolução? Doutores, focando na 9mm ilustrativamente. No início do estatuto, era uma arma de fogo de uso restrito. Com o governo Bolsonaro em 2019, ela passa a ser uma arma de fogo de uso permitido. Com a volta do presidente Lula a 9mm, assim como a .40, .45, voltam a ser armas de fogo de uso restrito. Razão pela qual, doutores, o porte ou posse legal ou a posse legal vai dar ensejo ao crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e não mais aos crimes do artigo 12 ou 14, que tratam, respectivamente, da posse e do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tá bom? Então, doutores, cuidado com isso, mudança muito impactante envolvendo os objetos materiais dos tipos penais do Estatuto do Desarmamento, tá bom? Outra inovação importante para a gente falar aqui, doutores, agora, ainda sobre o Estatuto do Desarmamento, a gente não teve nenhuma novidade direta na lei, né? Nenhuma mudança legislativa direta nos tipos penais, fora, obviamente, como a gente já falou aqui, essa questão dos decretos regulamentares, mas nós tivemos uma decisão interessante do STJ, tá? E aqui, de novo, doutores, eu não vou ficar me pautando no julgado. O que é importante, eu sempre digo, na prova você não vai colocar o número do habeas corpus, do recurso especial, nada disso. Você tem que entender a posição do STJ, a posição do STF. E aí, doutores, o que eu quero trazer para vocês? O STJ entendeu uma polêmica, por quê? O pacote anticrime, ele aumenta, lá em 2019, os crimes do Estatuto do Desarmamento que foram elevados à condição de crimes hediondos, tá? Antes do pacote anticrime, nós tínhamos a figura do artigo 16, genericamente, colocada na lei de crimes hediondos, a lei 8.072/90, como crime hediondo, tá? Então, o 16, genericamente, era rotulado como crime hediondo. Vem o pacote anticrime, o que ele fez? Primeiro, ele pega o artigo 16, que tratava no seu caput do porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E o que ele faz? Ele cria uma figura qualificada, que é o artigo 16, parágrafo 2º, que trata tão somente do porte ou posse de arma de fogo de uso proibido. Então percebam que o pacote anticrime tira a arma de fogo de uso proibido do caput do artigo 16 e leva este objeto lá para o artigo 16, parágrafo 2º, que é uma figura qualificada, tá? E aí, antes do pacote anticrime, nós tínhamos o parágrafo único, né, artigo 16, parágrafo único, com algumas figuras equiparadas. Entre elas, aquela conduta de portar ou possuir arma de fogo com sinal de identificação suprimido ou adulterado, tá? Então, o sujeito que fosse surpreendido portando uma arma de fogo com sinal de identificação suprimido ou adulterado, independentemente da qualidade da arma, podia ser até uma arma de uso permitido, mas se tivesse com sinal de identificação suprimido ou adulterado, ele responderia por esta figura equiparada do artigo 16 até então, parágrafo único, que era punido da mesma forma que o porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O que o pacote anticrime fez? Como o parágrafo único, ele agora não poderia mais ser parágrafo único, porque a gente tinha um parágrafo primeiro, a gente tinha um parágrafo segundo, então o parágrafo único teve que ser transformado em parágrafo primeiro. E aí não tivemos mudanças nessas figuras equiparadas. Mas ficou a dúvida. O porte ou posse de arma de fogo, o porte ou posse de arma de fogo com sinal de identificação suprimido ou adulterado é crime hediondo ou não é crime hediondo?
Doutores, o STJ entendeu que não, tá? Antes do pacote anticrime, prevalecia o entendimento que todo o artigo 16 era hediondo, no caput, assim como nas figuras equiparadas. O que o STJ entendeu? Agora, com as mudanças promovidas pelo pacote anticrime, e o pacote anticrime diz muito claramente, o que é hediondo é o porte ou posse de arma de fogo de uso proibido. A arma de fogo de uso restrito não é crime hediondo. As figuras equiparadas do novo artigo 16, parágrafo 1º, como, por exemplo, porte ou posse de arma de fogo com sinal de identificação suprimido ou alterado, essas figuras equiparadas também não são de natureza hedionda. Só é crime hediondo o porte ou a posse de arma de fogo de uso proibido, tá? Então, o que você vai guardar aqui, doutores? E isso cai em prova, hein? Porte, caiu esse ano. Porte ou posse de arma de fogo com sinal de identificação suprimido ou adulterado não é crime de natureza hedionda, tá? Então, de acordo com o STJ, arma de fogo com sinal de identificação suprimido ou adulterado não é crime hediondo, tá bom? Próxima lei, doutores, dentro da nossa retrospectiva, essa retrospectiva é bem recente, tá? Agora eu vou falar aqui de uma inovação jurisprudencial. Vamos lá para a lei de interceptação telefônica. Lei 9296/96, que trata das interceptações telefônicas. Olha o pacote anticrime aí de novo, doutores. O que o pacote anticrime fez? O pacote anticrime, ele regulamenta na lei de interceptação telefônica a captação ambiental, que não se confunde com a interceptação telefônica, tá? Na interceptação telefônica, a polícia capta a comunicação que se realiza por meio do telefone, entre duas ou mais pessoas, sem que os interlocutores tenham ciência dessa intromissão. Na captação ambiental, a polícia capta a comunicação que se realiza entre presentes em um ambiente específico, tá? E é interessante, doutores, e aqui é o ponto que eu quero focar com vocês, se vocês querem saber mais sobre a captação ambiental, sugiro que vocês procurem aqui no YouTube do que vocês vão encontrar uma outra aula minha. Então digita aí Sanini, captação ambiental, deve aparecer aqui uma aula em que a gente fala tudo sobre captação ambiental, tá? Então se você quer compreender melhor esse instituto, uma aula muito mais completa sobre captação ambiental, recomendo que assistam essa aula aqui no YouTube do que. Não é o nosso foco, tá? O que eu quero trabalhar com vocês? O pacote anticrime, ao regulamentar a captação ambiental no artigo 8º-A, ele traz as regras, as condições, o prazo. E qual foi o problema? No artigo 8º-A, parágrafo 4º da Lei de Interceptação Telefônica, que é a Lei 9296/96, o que o legislador fez? Ele colocou uma norma que, na verdade, se refere à gravação ambiental clandestina, que é um outro meio de obtenção de prova. Então, o legislador, ele trata da gravação ambiental clandestina, também chamada de captação unilateral, numa norma que trata de uma outra ferramenta investigativa. Mas fato é que ele tratou da gravação ambiental clandestina. Sanini, o que é isso? A gravação ambiental clandestina, autores, é aquela em que o próprio interlocutor capta a comunicação que se realiza em ambiente específico. Na captação ambiental, como eu estava dizendo, na captação ambiental, regulamentada no artigo 8º-A, quem capta a comunicação é terceira pessoa, sem que os interlocutores tenham ciência disso. Na gravação ambiental ou captação unilateral, o responsável pelo registro da comunicação ou eventualmente de uma filmagem é o próprio interlocutor, mas sem a ciência do outro. Por isso que é chamada de gravação clandestina. Vejam o que a lei disse. A captação ambiental
feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação, tá? Diante dessa inovação legislativa, a jurisprudência e a doutrina estão estudando o novo dispositivo. E aí uma parcela da doutrina falou, olha, a partir de agora, a gravação clandestina só se admite em matéria de defesa. A lei é clara. A gravação feita, captação feita por um dos interlocutores, gravação clandestina, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP, poderá ser utilizada em matéria de defesa. Então, para comprovar minha inocência, eu estou sendo processado. Para mostrar minha inocência, eu posso gravar clandestinamente uma conversa. Eu posso filmar clandestinamente uma conversa, um encontro, para fazer prova a meu favor. Tá? Essa é uma primeira corrente. Já uma segunda corrente vai falar, não. Quando a lei fala em matéria de defesa, leia-se na defesa de qualquer direito que esteja sendo atacado. Então, se eu estou, por exemplo, sendo vítima de uma investida criminosa, se a pessoa está ali me extorquindo, se a pessoa está ali pedindo uma vantagem ilícita em termos de corrupção, então eu estou sendo vítima de um crime, opa, na defesa do meu direito, dos meus direitos que estão sendo atacados pela conduta criminosa, eu posso fazer a gravação clandestina. Tá? Essa é uma segunda corrente. De acordo com essa corrente, doutores, trata-se, neste último caso, de uma hipótese de legítima defesa probatória. Um direito meu está sendo atacado pela conduta criminosa, eu me valendo de uma legítima defesa para comprovar o crime que eu estou sendo vitimado, eu vou poder me valer da gravação clandestina, tá? Essas são as duas correntes. O que decidiu o STJ? Num primeiro momento, doutores, o STJ disse assim, olha, a gravação clandestina pode sim ser utilizada como meio de prova, independentemente de autorização judicial. Mas desde que o responsável pela gravação não tenha sido orientado pela polícia ou pelo MP. Eu vou ler de novo o dispositivo. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial ou do MP, poderá ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Isso é básico, cadeia de custódia. A gravação tem que estar íntegra, não tem que ter sido corrompida de alguma forma. Então percebam que o dispositivo ele menciona a gravação, a captação ambiental pode ser utilizada como defesa desde que o responsável pela gravação não tenha sido orientado, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público. Então, estou sendo vítima de uma extorsão. Eu vou na polícia, a polícia fala, olha, grava essa extorsão. O delegado orienta a vítima, ó, filma essa extorsão para a gente produzir uma prova. Percebam que aí, ao ser orientado pela polícia ou pelo MP, a vítima acaba atuando como uma espécie de longa-manos dos órgãos de persecução penal. A vítima acaba agindo como se investigador fosse, buscando produzir a prova sob a orientação da polícia ou sob a orientação do MP. O STJ entendeu que nessa circunstância, nessas condições, seria imprescindível a autorização judicial. Agora, se por outro lado a vítima espontaneamente faz a gravação clandestina sem ter sido orientada pela polícia ou pelo MP, aí a prova é lícita, independentemente de autorização judicial, tá bom? Então só vai ser necessária a autorização judicial se porventura a vítima do crime foi orientada, seja pela polícia, seja pelo Ministério Público. Tá bom? Outra decisão recentíssima, doutores. Essa foi de dias atrás, ou semanas atrás no máximo. Sempre me confundo com a data da publicação e a data da decisão.
De toda forma, algo super recente. Vocês devem se lembrar daquele caso que repercutiu bastante, né? Lá no Rio de Janeiro, salvo engano, em que um médico, durante o parto de uma mulher, que era sua paciente, ele praticou ali um crime de estupro contra ela, introduzindo pênis na boca dela enquanto ela estava desacordada, acho que foi algo assim. O caso acabou sendo filmado pelas enfermeiras, que estavam desconfiadas do médico. E aí a defesa do médico falou, olha, essa gravação clandestina é prova ilícita, porque fere a intimidade do médico. Essa gravação, feita clandestinamente, não pode ser utilizada para comprovar o crime. O que o STJ falou? Opa, não, é lícita. Olha, decisão recentíssima. É lícita a gravação clandestina, e aí no caso não é captação de áudio, é filmagem, tá? Captação ambiental unilateral, a gravação clandestina, feita por enfermeira, tá? Para comprovar o crime de estupro praticado por médico dentro do centro cirúrgico, tá? O STJ entendeu que nessa hipótese aplica-se o que a doutrina já vem chamando de legítima defesa probatória, tá? Então, é lícita a gravação clandestina para comprovar que a vítima estava sofrendo um crime de estupro, tá? Decisão super recente, também muito interessante, tá bom? Como está o nosso tempo aqui? Já estamos avançando, doutores. Eu vou falar sobre mais um caso aqui, antes da gente entrar na parte final, que é sobre a Lei Maria da Penha. Ainda sobre a Lei de Interceptação Telefônica. Doutores, nós temos uma ferramenta, uma metodologia de investigação chamada de espelhamento do WhatsApp. O que aconteceu? Num precedente inicial sobre esta ferramenta, o STJ entendeu que o espelhamento do WhatsApp era uma prova ilícita. Por quê? Vejam como foi. Em Santa Catarina, os policiais, com autorização do juízo competente, realizaram o espelhamento do WhatsApp do investigado. Então, o investigado ele foi detido, levado até a delegacia. O aparelho dele foi apreendido durante um curto período este em que os policiais realizaram o espelhamento do aparelho com o computador na delegacia para o monitoramento das conversas travadas por ele por meio do aplicativo WhatsApp. E aí fizeram todo esse expediente, devolveram o celular para o investigado foi embora, seguiu falando ao celular. E aí, óbvio que na medida em que ele falava pelo aplicativo, a polícia fazia o monitoramento. Ele foi condenado pelo juízo em primeira instância, condenado em segunda instância, chegou no STJ, o STJ falou, opa, essa prova é ilícita. Vejam o teor do voto, né, do ministro relator, que no caso foi a ministra Laurita Vaz. Ela diz o seguinte, olha, em termos técnicos jurídicos, o espelhamento seria melhor qualificado como um tipo híbrido de obtenção de provas, consistente a um só tempo em interceptação telefônica, quanto às conversas ex nunc, e quebra de sigilo de e-mail, quanto às conversas ex tunc. Não há, todavia, ao menos por agora, previsão legal de um tal meio de obtenção híbrido de prova. Dizendo de outro modo, doutores, o que o STJ reconheceu nesse julgado? Olha, essa técnica do espelhamento, ela é um misto de quebra de dados telefônicos, né, telemáticos, que estão armazenados, porque o sujeito vai ter acesso a todas as conversas já realizadas antes da autorização judicial, e ao mesmo tempo é um misto de interceptação telemática, porque eu vou pegar as conversas que irão se realizar. Então, se é uma técnica mista de obtenção de prova, e eu não tenho previsão nesse sentido, ela não pode ser utilizada. E o STJ ainda diz mais, olha,
o espelhamento permite com que o investigador ele se intrometa na investigação. Ele pode apagar mensagens, enviar mensagens sem deixar qualquer vestígio. Isso compromete a cadeia de custódia, razão pela qual a prova é ilícita. Passados algum tempo, doutores, acho que chegou a passar mais de ano. Recentemente, o mesmo STJ, ele diz, olha, o espelhamento do WhatsApp, por meio do WhatsApp Web, né, que é esse espelhamento, caracteriza meio lícito de obtenção de prova, mas desde que haja autorização judicial e seja preservada a cadeia de custódia. Trata-se, nos termos da decisão, de medida que encontra amparo, sim, no ordenamento jurídico, por meio das técnicas investigativas da infiltração virtual de agentes, ação controlada e interceptação telefônica e telemática. Doutores, foi muito bem o STJ nessa segunda decisão. Desde a primeira decisão já dizia, olha, é equivocado esse entendimento de que o espelhamento não tem base legal. Ele tem base legal, sim, seja na infiltração virtual de agentes, seja na técnica da ação controlada e, inclusive, por meio de interceptação telefônica e telemática, tá? Então, o STJ, nessa segunda decisão, nesse segundo precedente, já mudou o seu entendimento e entendeu que o espelhamento é, sim, um meio lícito de obtenção de prova. Então, o último precedente sobre o tema foi no sentido de que o espelhamento pode ser utilizado como meio de obtenção de prova, desde que seja preservada a integridade da prova e desde que haja autorização judicial, tá bom? Falando sobre Lei Maria da Penha, doutores, vejam, uma aula densa, né? Quanta coisa aqui a gente já falou. Eu sempre digo que a Lei Maria da Penha é a lei que toda hora vai se alterando. Toda hora vai se alterando e sempre com o objetivo de melhor assegurar o interesse das mulheres vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, diferentemente do que muitos pensam, ela não é na sua essência, não é da sua essência, uma lei criminal. Até bem pouco tempo atrás, ela não previa qualquer crime. Né? Então, o leigo, ele não entende muito. Às vezes eu estou na delegacia, chega lá, eu quero fazer uma denúncia aqui de crime da Lei Maria da Penha. Via de regra, a Lei Maria da Penha ela não traz crime. Recentemente, ela criminalizou uma conduta, qual seja o descumprimento de medida protetiva de urgência. E nesse sentido, doutores, vale a gente destacar, porque a lei ela não tem esse aspecto penal. Ela não criminaliza condutas. O que ela traz é mecanismos de proteção à vítima, com o objetivo de prevenir a prática de crimes e, ao mesmo tempo, reprimir, punir de maneira mais severa, viabilizar a punição mais severa daqueles que praticam violência doméstica contra a mulher. E entre as medidas mais importantes da lei, destacam-se as chamadas medidas protetivas de urgência. O STJ, em uma decisão mais recente, se posicionou no sentido de que as medidas protetivas de urgência, elas têm caráter de tutela inibitória, tá? Então, doutrina e jurisprudência sempre se manifestaram no seguinte sentido, olha, as medidas protetivas de urgência são medidas cautelares. E medidas cautelares que, em larga medida, repercutem na liberdade do indivíduo, limitam a liberdade do indivíduo. Ele não vai poder se aproximar da vítima, ele não vai poder manter contato com a vítima, ele vai ser obrigado a se afastar do lar. Então é óbvio que existe uma limitação no direito à liberdade de locomoção. Veio o STJ recentemente, uma decisão que ainda não também foi consolidada, mas já veio com uma outra visão. Olha, as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória. O objetivo é inibir a prática de determinadas condutas, inibir a prática de determinados comportamentos. Pois bem, antes do descumprimento de medida protetiva de urgência ser criminalizado, qual era a discussão? O STJ, o mesmo STJ, entendia o seguinte, olha,
Se o sujeito descumprir medida protetiva de urgência, ele não pratica crime. Porque defendia-se que o descumprimento da medida caracterizava o crime de desobediência, artigo 330 lá do Código Penal. Só que o STJ falou, olha, só tem o crime de desobediência quando houver uma expressa previsão legal. Se porventura a desobediência ela for punida na esfera administrativa, na esfera extrapenal, não há que se falar em crime. E aí o STJ entendia que o descumprimento da medida protetiva, ele era punido na esfera processual, com a possibilidade do decreto da prisão preventiva do autor do crime, do autor da violência. Então, como existia essa possibilidade de uma sanção processual, não havia o crime de desobediência. O que o legislativo fez? Reagiu a esse entendimento. Olha, já que a justiça está entendendo que não há crime de desobediência, eu vou criar um crime. E aí veio o artigo 24A da Lei Maria da Penha, criminalizando a conduta de descumprir medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha, tá bom? Doutores, imagine o seguinte caso, a vítima concorre para esse descumprimento. A vítima concorda, por exemplo, com o retorno do marido ao lar. Existe crime nessa hipótese? Foi decretada uma medida protetiva de urgência, o marido foi afastado do lar, passou alguns meses, ele ligou para a vítima, já descumprindo a medida protetiva, e aí eles se acertaram e ela autorizou com que ele voltasse. Há crime? Doutores, de acordo com o STJ, decisão recente, nas hipóteses em que a vítima concorre para o descumprimento da medida protetiva de urgência, não há o crime do artigo 24A por ausência de dolo, tá? O STJ entende que não há dolo de descumprir a medida protetiva de urgência se a própria vítima abriu mão dessa proteção e autorizou a aproximação do marido, do companheiro, autorizou o seu retorno ao lar, tá? Então, de acordo com o STJ, nessas situações não há o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência por ausência de dolo, tá bom? Outro ponto importante, aqui eu já vou falar de inovação legislativa. Por quê, doutores? Por incrível que pareça, muitos juízes, e aqui falando de novo de medida protetiva, muitos juízes entendiam que só caberia a medida protetiva de urgência quando instaurado o inquérito policial. De maneira equivocada, doutores, vários juízes tinham essa interpretação. Se a vítima faz o BO, mas o inquérito não é instaurado, não cabe medida protetiva de urgência. Um enorme erro, doutores. Por quê? O que autoriza os benefícios e os institutos protetivos da Lei Maria da Penha é a prática de uma violência contra a mulher em um contexto de vulnerabilidade. Então é possível que nós tenhamos uma violência e nem sempre essa violência pode caracterizar um crime. Então a mulher, por exemplo, que é traída abertamente pelo marido, eu sempre dou esse exemplo, a mulher é constantemente traída pelo marido. É evidente que essa exposição causa humilhação. Essa conduta, ela caracteriza uma violência psicológica, mas não caracteriza crime. Mas a partir do momento que eu tenho uma violência psicológica, praticada contra a mulher, em um contexto de vulnerabilidade doméstico, familiar ou afetivo, eu posso autorizar a incidência da Lei Maria da Penha. E aí cabe medida protetiva mesmo que não tenha crime. Só que, insisto, muitos juízes falavam, olha, se não tem crime, se não tem inquérito,
não cabe medida protetiva de urgência. E para acabar com essa posição, mais uma vez reagindo à nossa jurisprudência, o legislador vem e acrescenta dois dispositivos importantes no artigo 19 da Lei Maria da Penha. E é com eles que eu fecho essa nossa atualização de hoje. Vejam, nos termos da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial. Tá? Então vejam, a lei já dando um maior valor à palavra da vítima. A partir do momento em que a vítima requer a medida protetiva de urgência, o juiz, em regra, deve conceder. Tá? Então, em juízo de cognição sumária, ou seja, superficial, eu não preciso de um farto elemento probatório, né, um conjunto probatório, a palavra da vítima basta, a partir do depoimento da vítima perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação da autoridade judicial de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou dos seus dependentes. Então, de novo, mudança importante deste ano. A palavra da vítima ganha força e é suficiente para que o juiz conceda as medidas protetivas de urgência. Artigo 19, parágrafo 5º, mudança mais importante. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente de tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou civil ou da existência de inquérito ou boletim de ocorrência, tá? Então, doutores, nos termos da lei, as medidas protetivas de urgência poderão ser decretadas independentemente de tipificação penal, se caracteriza ou não crime, instauração de inquérito, deflagração da ação penal ou até de um mero registro de ocorrência, tá bom? Cuidado com isso, doutores. Agora, a palavra da vítima basta para a concessão das medidas protetivas de urgência, tá bom? Com isso, a gente fecha o encontro de hoje, doutores. Agradeço demais a participação de vocês e se sobrou alguma dúvida, podem me procurar pelas minhas redes sociais. Por hoje é só, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.